tudo que acontece na vida do homem e da mulher tem um objetivo das trevas, da escuridão. Eu, que já frequentei terreiro de macumba com a minha mãe de criação, que já bati tambor, que eu sei o que é Zé Pilinta, sei o que é Zé Maria Légua, Exu da Morte, tudo que eu conheço, tudo que já aconteceu comigo, eu sei a minha fé que eu tenho em Cristo e tudo que já aconteceu tem um motivo da vida do ser humano. Muitos que frequentam a noitada e a putaria da escuridão da noite é o que o diabo faz para enganar o homem e a mulher. O homem sexual, a mulher sexual, o homem que trai, a mulher que é do joy, o homem que é do joy, que é a prostituição da noite noturna. A noite noturna ela existe para justamente tirar a fé que o homem não acreditará mais em Deus. Aquilo que você realmente não quer acreditar. A escuridão da noite, ele funciona para justamente você mais não acreditar. Como o emprego, um bom salário, uma boa fé em Deus, uma boa fé em Jesus. Tudo que hoje funciona é para justamente você dizer assim para Deus: cansei, eu cansei, eu cansei. Eu cansei do Senhor. Eu cansei de acreditar no Senhor. E isso aconteceu comigo, mas também nunca apontei o dedo a Deus. Porque Deus é culpa dele, porque Deus é o culpado, porque o meu filho está na cama, porque o meu pai está com Alzheimer, a minha mãe está assada, a minha mãe está assim, assado e cozido. Às vezes, as coisas acontecem com a pessoa quando a mãe está com Alzheimer. É aquilo que tinha pessoas que cuidavam da tua mãe e você não soube dar valor. Mesmo que o marido da tua irmã estivesse traindo ela, tu não tinha direito de apontar o dedo. Tu não tinha direito de machucar aquela pessoa que ajudou a tua mãe. Tipo, o teu cunhado foi lá, comprou uma cama, comprou um sofá, comprou uma televisão, de chegar e dizer, de querer bancar aquilo que você nunca ajudou sua mãe. Quando você viveu anos e anos só vindo nas férias e mesmo assim ainda você não soube dar carinho para sua mãe, dar carinho para o seu pai, dar carinho para os seus avós, dar carinho para as pessoas que mais te amaram. Às vezes eu fico analisando a vida do ser humano, do homem e da mulher. Tanto ódio, tanta mágoa, tanta raiva que existe entre um homem e uma mulher. Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Por que tanta mágoa? Por que tanto desprezo pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu marido, pela tua mulher, pelo teu filho, pela tua filha? Por que tanta raiva e tanto ódio nesse mundo? E quando o rei voltar? E quando o governador deste mundo voltar por ordem do presidente do mundo? Porque o presidente do mundo é Deus. Porque o presidente deste mundo é Ele. Eu não preciso vê-lo se existe o dia e a noite, porque Deus fez o mundo em 6 dias e o sétimo ele descansou. Se Ele fez o homem e fez a mulher, porque existe. Se Ele fez um gênero homem e um gênero mulher, foi para os dois viver a este mundo. Mas um dos anjos decidiu querer ser maior do que Deus e foi expulso lá do céu. E ele vive nas trevas. O dia ele não pode viver, mas à noite ele vem para perturbar o casal. Quando não, dentro da casa dele, ele vive escondido, debaixo da cama, no guarda-roupa ou em qualquer canto da casa. Porque ele vive dentro da casa do ser humano. Porque o ser humano não ora, o ser humano não jejua, o ser humano não vai na janela e diz assim: Senhor e Senhor, eu te agradeço pelo mais um dia de vida. Quando uma pessoa está acamada na cama, que a mãe reclama que eu era evangelista de uma igreja, que eu fiquei com um amigo que já faleceu da igreja, a mãe reclamou para mim se Deus existe porque o meu filho está acamado.
Por que tanta reclamação se você não acredita em Deus? Engraçado que o médico era ateu, o enfermeiro era macumbeiro e um obreiro de uma igreja. E a mulher lá, demoniada, eu com o braço cruzado. E Deus falou, tá vendo, meu filho? O médico ateu, o obreiro que trai a mulher, o macumbeiro enfermeiro. E não conseguiu aplicar a injeção nessa mulher. Ela com câncer. E o marido dela, Breno, não sei o que eu faço, eu disse, calma. Eu disse, Senhor, faça ela tornar. Ela não olhou nem para um lado e nem para o outro, ela foi reto em mim e disse, oi, seu Breno. Todo mundo ficou espantado. Eu fui com um outro enfermeiro, que é obreiro da igreja, e disse, entregue seu uniforme, senão você vai passar vergonha. E ela retornou, eu falei com o obreiro foi lá, fez uma oração, e quando eu voltei para ficar com o meu colega, um pastor com câncer, Deus é testemunha disso, ele mandou me chamar, a mulher dele foi lá, como uma pastora vai vestir um vestido curto, e a mostrar uma coisa que é do marido. Quando o pastor disse, eu estou me separando, a pomba gira caiu no chão. Ela ficou endemoniada. O obreiro foi lá e expulsou. Por que eu digo isso? Quando a pessoa não tem mais comunhão com o Espírito Santo, simplesmente é o que acontece. Veio a sogra, o sogro, o pai e a mãe dele. Ele disse para a sogra e o sogro, eles concordaram. A mãe dele, o pai chorou. Por que trair o esposo, um homem de Deus, se é uma mulher de Deus do altar? E ele foi curado. Foi liberto do câncer. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida por motivo que a gente não quer permitir que Deus viva na nossa vida. A fé que eu tenho em Deus é maravilhoso. Ele me curou, ele me libertou. Eu me lembro que eu estava sendo consagrado evangelista, eu estava com febre, dor no corpo, em tudo. Fui bater na Unimed e não tinha nada. Fui melhorar depois de 3 dias, sabe por quê? Porque a fé em Deus é maravilhoso. Na minha cirurgia eu vi toda a minha vida e eu vi Jesus. No dia de sexta-feira 13, na minha queda que eu morri em casa, eu gritei, a mulher veio me ajudar, eu tinha morrido. Mas Deus disse ao diabo, liberta o meu filho. O diabo não gostou nem um pouco disso. Porque quando você tem fé em Deus, o diabo não pode te tocar. A palavra de Deus ela é bem clara. Fé e fé. E fé em Deus, eu tenho muito. Mas claro que você não vai acreditar. Você vai dizer que eu sou mentiroso? Tudo bem. É aquilo que você quer acreditar. Mas eu sou testemunha que Deus existe, que Jesus existe. O presidente desse mundo, do mundo inteiro, é Deus. E o governador é Jesus. Fé em Deus, eu tenho todo dia. E liberdade de dizer que o pastor que enriquece com o nome de Jesus, a pastora, o bispo, o padre, o cantor evangélico e o cantor do mundo vai prestar conta e o político também. Vou finalizando com uma oração. Senhor Jesus, a fé que eu tenho no Senhor foi pela minha cura. Eu não procuro riqueza. Como o profeta Eliseu falou, meu Deus, dê de graça, receba de graça, e eu dou de graça e recebi de graça. A fé em Deus. E tudo que Deus me deu foi a cura e a libertação de um grande Deus maravilhoso. Se você não acredita na libertação de Deus, não posso fazer nada. Jesus te ama e eu te amo com toda a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém e glória.